Bom, pessoal, boa tarde para vocês, né? Então, vamos continuar aqui com curvas regulares. Só que a gente vai ver agora a teoria local das curvas e as curvas no espaço, né? Curvas regulares no espaço. Então, primeiro nós vamos ver a teoria local das curvas, que é a ideia bem parecida com nós vimos com curvas planas, tá? E formas de Frenet, que é bem parecida também com curvas planas, tá? Quando nós estudamos curvatura, nas curvas planas, ok? Foi curvatura e vetor normal, né? Que nós estudamos, o vetor tangente. Bom, agora nós temos aqui essa relação também, a mesma ideia, tá? De curvatura, que é, você vai pegar uma curva regular, parametrizada pelo comprimento de arco, ok? Ou seja, nós vimos na aula passada como uma curva está parametrizada pelo comprimento de arco, se somente se a, o, a norma dela é igual a 1, né? Bom, eu acho que eu comentei isso na aula passada. É bem provável que quando eu falei de vetor tangente, curva regular e mudança de parâmetro, né? Isso nós vimos lá que é uma curva regular se somente se uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, ela tá parametrizada pelo comprimento de arco se somente se a norma do vetor dela, né, do alfa linha, for igual a 1, né? Uma curva alfa, tá? Então nós vamos pegar uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, beleza? Sempre dessa forma. E se alfa de R3. Ah, tá. E o que que significa a curvatura, tá? Vamos entender o que é isso, né? É uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, seja uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, né? Então a velocidade com que as tangentes mudam de direção é chamada de curvatura de alfa, né? Ok? Nós temos aqui, por exemplo, vamos fazer uma curva qualquer aqui, tá? Como exemplo. Uma curva aqui em R3, uma curva qualquer de R3. Tá? Sei lá, ela faz tá, algo do tipo assim. O desenho tá tosco, né? Mas é uma curva qualquer, né? Então, aqui nós temos as tangentes aqui, né? E a velocidade com que essas tangentes aqui mudam de direção, né? Vai me dar uma função, que essa função é chamada de curvatura, tá? E essa curvatura é pontual, né? De que maneira que a gente encontra essa curvatura? Por essa definição que eu fiz aqui agora, né? Essa definição que eu fiz aqui agora, ela nos dá a que eu vou falar para vocês, né? Que eu fiz não, no caso, que eu vou mostrar para vocês. Não foi eu que fiz ela, né? Então, se alfa de I é o intervalo contido na reta até R3 é uma curva PPCA, parametrizada pelo comprimento de arco, então a curvatura de alfa em S, né, num ponto S, observe que é pontual, né? A curvatura num ponto é o número real dado por essa função, que é K de S igual à norma de alfa linha de S, né? Ok? Mesma coisa que nós vimos lá no... Como é que chama? Lá em curvas planas, tá? Ou seja, né, vamos ver uns exemplos aqui. Por exemplo, né, nós temos aqui a curva alfa de S igual a cosseno S sobre A, B vezes seno de S sobre A, né? Então, A cosseno de S sobre A, B seno de S sobre A e B, né? Aqui não é B não, desculpa, aqui é A, tá, gente? Aqui é A, tá? A e aqui B, né? B é um número qualquer, tá? S pertence aos reais, uma curva definida nos reais, né? E e B é uma constante qualquer, né? Essa alfa, ela é uma curva PPCA, aqui é um alfa, tá? Ela é PPCA com curvatura K de S igual a 1 sobre A. Então a curvatura dela, né, vai ser constante, beleza? É 1 sobre A, tá? Já essa curva de baixo aqui não tem curvatura constante, né? Que é quem? A de S, 1 mais S, aqui vai ser raiz de 2, 1 mais S ao cubo, raiz de 2, né? É a mesma coisa, colocar 1 mais S elevado a 3 meios, né? Dividido por 3, 1 menos S elevado a 3 meios, que seria 1 menos S ao cubo, 1 menos S ao cubo na raiz, né? Sobre 3 e S sobre raiz de 2. Essa curva, é, essa curva está parametrizada pelo comprimento de arco, ela é a curva PPCA, né? Ou seja, ela vai ter, a norma dela vai ser 1, né? Se calcular a norma do vetor tangente dela vai ter que dar 1 sempre, para todo mundo, né? E a curvatura dela vai ser dada por 1 sobre 8 menos 1. 1 dividido pela raiz de 8 vezes 1 menos S ao quadrado, ok? Vamos ver que de fato é verdade a letra A. Vamos resolver a letra A aqui, né?
A primeira fala que ela é PPCA, ou seja, teríamos que derivar, né, alfa' de S e ver se a norma dá 1, né? A derivada dela vai dar, derivar cosseno S sobre A, né? Então a derivada de o A é constante, ficaria constante. Então aqui vai ficar A. E a derivada do cosseno de S sobre A você deriva o que está dentro. A derivada de S sobre A vai ser 1 sobre A. Então aqui vai ficar A dividindo. E a derivada do cosseno é menos seno, né? A derivada do cosseno é menos seno. Então aqui vai ficar menos seno de S sobre A. Aqui é a mesma ideia, né? Que vai ficar A constante, derivada de dentro aqui vai ser 1 sobre A, então vai ficar A sobre A. E a derivada do seno é cosseno. Cosseno de S sobre A. E como B é uma constante, né? Isso aqui vai ficar zero. Então, quem que é o alfa', né? Alfa' de S vai ser, o A corta com o A, vai ficar menos seno de S por A. Cosseno de S por A e zero, né? Então, quem que é o K de S, então? K de S, desculpa, K de S não. Primeiro temos que ver se ela é PPCA, né? É o que está dizendo aqui, né? Tem que ser sempre PPCA. Então, vamos ver de fato ela é PPCA. Como é que você prova que ela é PPCA? Aqui, pessoal, desculpa mais uma vez. Eu coloquei um errinho aqui. Aqui não é alfa', aqui é alfa 2 linhas, tá? Aqui é alfa 2 linhas, beleza? Tudo bem? Não alfa', tá? A derivada da derivada, né? Lembrando que existe derivada, né? Porque ela é uma curva regular, né? Beleza? É uma curva parametrizada diferenciável, tá? Então ela tem todas as derivadas, tá? Bom, então aqui quem que seria então para ver se a curvatura dela para ver se ela é PPCA, né? É calcular o comprimento, né, desse vetor, né? Calcular a norma desse vetor, que seria quem? Seria a raiz disso daqui ao quadrado, a primeira coordenada ao quadrado, ficaria seno ao quadrado de S sobre A, né? Menos vai ficar mais, né? Porque tá ao quadrado, tá? Mais cosseno ao quadrado de S sobre A mais zero ao quadrado. Ou seja, né? Que vai ficar seno mais cosseno, a gente sabe que é 1. Então vai ficar raiz de 1 é igual a 1. Então por isso que ela é PPCA, né? Ou seja, PPCA. Parametrizada pelo comprimento de arco. E vamos ver aqui agora que de fato a curvatura dela deu 1 sobre A, né? Para isso temos que calcular a derivada segunda. Fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vamos calcular aqui a derivada segunda, né? A derivada segunda seria derivar o que está aqui, né? A derivada disso daqui deriva o que está dentro, que é S sobre A, então vai ficar menos 1 sobre A, né? E multiplica, vezes a derivada de fora, que é a derivada do menos seno. A derivada do menos seno vai dar menos cosseno. Então aqui vai ficar a derivada do... Tá certo, né? A derivada do menos seno é menos cosseno, né? Então aqui vai ficar menos cosseno de S sobre A. Beleza? Certo. Aqui você vai derivar o cosseno. A derivada do cosseno, a derivada de dentro, aqui, né? A primeira derivada de dentro, que dá 1 sobre A, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, né? Isso, a derivada do cosseno é menos seno. Então aqui vai ficar menos seno de S por A. E a derivada de zero é zero. Então essa daqui seria alfa 2 linhas, né? Menos 1 sobre A vezes cosseno de S sobre A e menos na primeira coordenada. Na segunda coordenada, menos 1 sobre A seno de S sobre A e na terceira coordenada, zero. A curvatura nós sabemos que é dada por quem? Ks igual a norma de alfa' de S, como nós vimos, né? A definição fala que a curvatura é dada dessa forma, né? Derivada segunda, né? Aqui é a derivada segunda. Toda hora eu tô esquecendo de colocar duas linhas. Calcular essa norma aqui, né? Nós sabemos que é quadrado desse, mais quadrado desse, tudo na raiz, né? Então vai ficar raiz de quem, né?
aqui menos vai ficar mais, né? Porque está ao quadrado. Vai ficar 1 sobre A ao quadrado, né? Vezes o cosseno ao quadrado de S sobre A. Então vai ficar raiz maior aqui, ó. Raiz de cosseno ao quadrado de S sobre A dividido por A ao quadrado. Mais a outra mesma ideia, né? Fica seno ao quadrado, menos som porque tá positivo, tá quadrado, né? Fica seno ao quadrado de S sobre A dividido por A ao quadrado mais zero ao quadrado, que é a terceira coordenada que tá lá, né? A terceira coordenada é zero, né? Então é fácil, né? Muito fácil. Então vai ficar simplesmente quem, né? O A ao quadrado nós podemos colocar em evidência, zero aqui é zero, né? Colocando o A ao quadrado em evidência, vai ficar então raiz de seno ao quadrado de S sobre A, colocando o seno aqui primeiro, né? Mais cosseno ao quadrado de S sobre A. Tanto faz a ordem aqui, né? Você pode colocar o cosseno ou o seno primeiro, tudo isso aqui dividido por A ao quadrado. Então aqui a raiz ela se separa, né? Fica a raiz de baixo da A, ficaria a raiz de A ao quadrado da A, né? E seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então ficaria a raiz de 1 que dá 1. Então a curvatura de fato vai dar KS, vai ser 1 sobre A, curvatura constante, né? Que é o raio de um disco, né? Lembrando que isso daqui seria um disco de raio A, certo? De raio A. E a altura B, né? Na altura B, que é B é o tá ali, né? Então seria o gráfico dela seria dessa forma, né? Fazer um desenho para vocês visualizarem. Seria mais ou menos assim. A, né? Aqui. Aqui o B, por exemplo. Então você tem um disco aqui, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Disco não, desculpa. Um círculo, né? Circunferência, tá? E aqui de raio A. Ok? Ela não estaria aqui no eixo X, não, né? Beleza. O B, gente, eu vou deixar como exercício. A ideia é a mesma, tá? Só para o vídeo, para ter mais coisas pra gente comentar. O B eu vou deixar como exercício, tá? Exercício. Então vocês vão verificar para mim a letra B, que é a seguinte, né? Mostrar que ela é PPCA, a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Calcular a derivada primeiro e calcula a raiz do quadrado de cada coordenada, né? Primeira coordenada, segunda coordenada, mais terceira coordenada. Então vocês vão ver que isso aqui vai dar 1, né? Depois tem que derivar de novo e calcular a norma de novo, né? Aí você vai ter que chegar nessa expressão que está aqui, tá? Então vocês deixar como exercício, que ela é um pouquinho grande, tá? E aí nós temos que comentar mais coisas, mas está aí como exercício para vocês, tá? Calculem a curvatura disso daqui. Eu vou deixar lá no anexo, tá? Esse exercício aqui de novo, para vocês lembrarem, tá? Mas a ideia é a mesma, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Beleza? Então, gente, vamos comentar mais alguns assuntos. Que essa proposição aqui a gente já viu, né? No caso aqui ela se repete de curvas planas para curvas no espaço, ela tem a mesma finalidade, né? Proposição. Que é você identificar uma reta, tá? Como você identifica uma reta, que é essa proposição? Seja alfa de I em R3, uma curva PPCA, uma curva regular, na verdade, uma curva regular. Quer dizer que a derivada dela nunca é zero, né? Em todos os pontos. A derivada dos pontos nunca se anula. PPCA, né? PPCA. Bom, é uma curva, por exemplo, com de arco, então o traço dela, né? O alfa I é o traço da curva, né? O traço da curva é uma reta, né? É um segmento de reta. De reta. Se somente se e só se só se somente se a curvatura é nela, é zero, tá? O K de S é zero. Esse aqui é o número, né? Número zero. Para todo S pertencente a I. Tem que ser para todo, né? Se falhar para um,
Se para um é diferente de zero, então ela não pode ser uma curva, uma reta, né? Tem que ser para todos os valores, né? Todos os pontos, tá? Vamos fazer essa prova. Fazer a prova aqui, tá? A prova não é tão complicada. Vamos dar uma olhada aqui, beleza? Bom, pessoal, a demonstração é relativamente simples, tá? Primeiro nós vamos fazer a ida. A ida você tem que supor, né? Que ela é um segmento de reta e mostrar que a curvatura é zero, tá? E lembrando que ela é PPCA, beleza? Então quer dizer que o vetor tangente é nulo, né? Então, primeiramente, né, vamos supor se alfa de I é um segmento de reta, então nós sabemos que um segmento de reta lá na geometria analítica, né, é da seguinte forma. Como é que é, né? Ela seria da forma alfa de S igual a um vetor, um vetor, né? Vou chamar aqui de V mais um P, né? Mais um ponto que ela passa por esse ponto, né? Beleza? Aqui nós geralmente a gente chama de P0, né? Passa por esse ponto P0, certo? Isso aqui é a equação de uma reta, né? Vs mais P0 em R3, né? E esse V aqui, né? Onde norma de V tem que ser igual a 1, né? Porque ela é, por hipótese, ela é PCA, né? Ok? Então, calculando aqui, né? Logo, se você calcular a derivada, alfa linha de S vai ter que ser só o V, né? Porque esse aqui vai para zero e aqui o S some, né? Então vai ficar somente V. E isso aqui implica que o norma. Ah, tá. E isso deriva de novo, né? Isso implica que a segunda derivada é zero, né? Porque isso aqui é constante, né? Ok? Se a segunda derivada é zero, logo K de S, que é igual a norma de alfa duas linhas de S, seria a norma do vetor nulo. Isso aqui zero, gente, não é bem zero, né? Isso aqui é o vetor zero, 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 né? Ok? Tudo bem? Esse aqui é um vetor, né? É o vetor nulo, tudo bem? O vetor nulo. Então, seria quem? A norma do vetor nulo, que a gente sabe que é zero. Que isso aí já prova a nossa ida, né? A ida fala que tem que chegar no zero, isso aqui vale, né, para todo S pertencente a I. Reciprocamente, né? Fazer a roda. Essa questão é muito fácil de resolver, né? Reciprocamente, né? Φ, o alfa linha, se a norma de alfa linha de S for o vetor for zero, né? Se isso aqui for zero, isso vai implicar o seguinte, né? Isso vai implicar para todo S, né? Isso tem que lembrar sempre, né? Que tem que ser para todo S pertencente a I. É importante escrever isso, né? Então quer dizer o seguinte, né? Que a única possibilidade disso daqui é do vetor ser o vetor nulo, né? Isso aqui acontece, né? Então, lembrando que a norma de um vetor é zero se somente se esse vetor for o vetor nulo, né? Então aqui quer dizer que o alfa duas linhas de S tem que ser o vetor nulo, que é o vetor zero, 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 ok? Beleza? Então, se nós integrarmos, eu vou chamar esse zero, zero, zero só de zero, tá? O vetor nulo. Ou seja, né? Esse aqui, alfa duas linhas de S vai ser o vetor nulo, né? Então, integrando em ambos os lados, né? Integrando, teremos que alfa linha de S vai ter que ser uma constante, né? Vamos chamar isso aqui de... Chamar esse constante aqui de V, onde V... a integral de zero é uma constante, né? Onde V é unitário, né? Onde V é unitário. Porque a curva é PPCA, né? Ok? Integrando novamente, né? É unitária, quer dizer que a norma dele é 1, né? Ou seja, só para vocês lembrarem, né? Quer dizer que a norma de V é 1. Integrando novamente, né? Integrando novamente, temos que o alfa de S, então, vai ter que ser da forma V, S mais uma constante que eu vou chamar de P0. Volto no que estava lá, né? Isso aqui é a equação de uma reta, né? Isto é, alfa I é uma reta.
Facinho, facinho, facinho. Não é como tirar doce de leite de criança. É como tirar doce de criança, né? Então, bem tranquilo, né? Então, a única possibilidade de uma curva ser uma reta só se ela for se a curvatura dela for zero, né? Ou seja, a curva, a reta tangente não muda a velocidade, né? As tangentes sempre é a mesma, né? Uma reta, né? Uma reta não tem curva, né? Não tem curvatura, no caso, né? Uma reta não tem curvatura, né, gente? Uma reta é uma curva, mas sem curvatura. Então ela não se curva, né? Ela não tem essa. A ideia de curvatura é você fazer justamente isso, né? Ter uma curvatura na curva, né? Ok? Beleza, vamos para a próxima definição, que é a definição de vetor normal, tá? Tem umas observações que eu vou colocar aqui, né, gente? Se alfa de R3 é uma curva regular, PPCA, né? Então nós temos. Então a alfa linha é igual a 1, tá? Isso daí vai implicar que alfa duas linhas é ortogonal a alfa linha, beleza? Eu acho que até deixei isso como exercício para vocês, tá? Tá lá como exercício. Eu tinha sempre dizer o seguinte, né? Que um vetor ele é sempre desculpa, ortogonal, né? O alfa linha é ortogonal ao alfa duas linhas, tá? Beleza? Então o exercício que eu deixei para vocês lá, tá? Então, se a curvatura for diferente de zero, né? Quer dizer que o alfa duas linhas tem que ser diferente de zero também, como nós vimos aqui, né? Essa proposição fala que se a curvatura for diferente de zero, o alfa duas linhas é, tem que ser diferente de zero, né? Beleza? O vetor, o alfa duas linhas, né? Ele é um vetor que tem que ser diferente de zero. Beleza? Então é isso. Eu vou encerrar, vou deixar o vídeo tudo com 20 minutos, tá? Aqui já tá dando 20 minutos aqui. Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui e vamos comentar uma outra definição no próximo vídeo, tá? É só para deixar todos os vídeos em 20 minutos, tá? Tudo bem? Só para ter mais um controle. Mas a sequência vai ser a mesma que agora, tá, gente? Vamos falar agora de vetor normal, beleza? Vetor normal, que é a mesma ideia que nós vimos lá, né? Nós vimos em curvas planas. Nós vimos em curvas planas o quê? Nós vimos curvatura, vetor tangente, né? Já comentei com vocês. E vetor normal, tá? Agora a gente vai, além de parecer do vetor normal, a gente vai ter um outro vetor que eu vou comentar no próximo vídeo, tá? Que é o chamado vetor binormal. No próximo vídeo eu comento. Tá? Até o próximo vídeo.